Vamos falar sobre mais uma questão típica do Enem, na prova de linguagens do Enem. Aqui eu peguei a prova de 2017, apenas para a gente variar um pouco a prova. Eu vou trabalhar as questões de intertextualidade, que costumam aparecer com muita frequência nas provas do Enem. Como assim? Como é que eu reconheço, professora? São questões que trazem mais de um texto, tá? E primeiro a gente tem que tentar entender o fenômeno, né? O que é essa intertextualidade? Ora, imagine que aqui você tem o texto 1, aqui naturalmente você tem o texto 2. Existe um ponto de interseção entre esses textos. Esse ponto pode ser o mesmo assunto, às vezes o mesmo trabalho que é feito com a linguagem, às vezes o mesmo assunto tratado de forma diversa, por exemplo, o texto 1 trata de forma positiva determinado assunto, o texto 2 trata de forma negativa, pode acontecer isso, ou eles podem acordar o mesmo tratamento, não é? Você pode ter dois textos trabalhando o ponto em comum de forma parecida. De qualquer maneira, o que interessa é você prestar atenção a este enunciado aqui. Perceba que o enunciado entre os textos, sobre os textos 1 e 2, traz na ponta da primazia o texto 2, ou seja, em primeiro plano, dizendo o seguinte: o comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral, que em determinados contextos, né, então aqui nós temos o texto 1, que traz uma cantiga muito conhecida, né, do cancioneiro brasileiro, acho que é Terezinha, de uma queda foi ao chão, acudiu três cavaleiros, aqui fala sobre a questão da linguagem, né, língua oral, porque se a gente fosse fazer a flexão correta, aqui, perdão, a concordância correta, seriam três cavaleiros acudiram. Três cavaleiros acudiram, o sujeito está posposto aqui. De qualquer maneira, esses três cavaleiros são quem? O pai dela, o irmão e o homem é quem ela deu a mão. Perceba que a banca está perguntando sobre o texto 2 e sobre o texto 1. O texto 2, ele traz uma explicação que se encaixa perfeitamente nesta ideia do texto 1, que pode ser encaixada. Se a gente observar o início e fim do texto, conforme eu já dei isso como dica para vocês, né? Ele diz assim, ó: outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo, né? E aí fala: a música prepara a moça para seu destino, não apenas inexorável, quer dizer, um destino do qual ela não pode fugir, mas desejável, ou seja, ela quer esse destino, o casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência ao pai, o irmão mais velho e o marido, de acordo com a época e circunstância da sua vida. Então, gente, o que o texto 2 traz para mim em relação ao texto 1? Tem que partir da ideia do 2 e não do 1. Traz o quê? Os chamados comportamentos padronizados da sociedade, o padrão cultural de a moça ter de obedecer o pai, o irmão e o marido, não é? Não pensem isso aqui, ó, heterogeneidade das formas de relações sociais, não, porque quando se diz a música prepara a moça para viver esse destino, então não está se falando de formas heterogêneas, ou seja, de formas diferenciadas de viver, né, de se comportar. Está falando de uma forma padrão que aconteceu bastante no nosso passado e às vezes até hoje a gente vê isso por aí, tá bom? Então fica essa dica aí bacaninha para você se preparar para sua prova do Enem.